A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h04. O Ministério Público do Estado reelegeu o procurador José Roque Nunes Marques como corregedor-geral de Justiça do Estado no final da tarde de ontem. Ele era o único candidato ao cargo. A mesma eleição que aconteceu entre as 8h16 e teve seus votos apurados por volta das 16h30, foram escolhidos 5 membros do Conselho Superior do Ministério Público, órgão de controle interno da instituição, composto por 7 procuradores. Por lei, o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral de Justiça fazem parte do CSMP. Das 5 vagas restantes, 2 são preenchidas pelo Colégio de Procuradores de Justiça e 3 são preenchidas por toda a classe, ou seja, os promotores. Os procuradores José Hamilton Saraiva dos Santos e Jussara Maria por Deus foram escolhidos pelo colégio em primeiro e segundo lugar, respectivamente, para compor o conselho. Jussara também foi eleita pela classe, ficando como a primeira colocação entre os promotores, mas ela optou por ocupar a vaga atribuída ao colégio. Com isso, os 3 colocados seguintes ficaram com as vagas da classe. Estes sendo os procuradores Antonina Maria de Castro do Couto Vale, Flávio Feira Lopes e Públio Caio Bessa Sireno. Temos informações de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Associação dos Produtores Rurais da comunidade de Manairão convida todos os ocupantes de terras da rodovia M352, que liga ao município de Manacapuru ao município de Novo Verão, do quilômetro 17 até o 49, e do Jamais, para uma reunião que acontecerá amanhã, sábado, dia 14 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, no Centro Comunidade de Manairão. A reunião contará com a presença do subsecretário de Políticas Fundiárias, Dr. Carril, para tratar de assuntos referentes à titularidade das terras pelo programa Terra Legal. A diretoria agradece e conta com a participação de todos. E o Conselho Tutelar de Manacapuru paralisou seus trabalhos no dia de ontem em protesto ao ato covarde abominável que ceifou a vida de 3 conselheiros tutelares na cidade de Poção de Pernambuco. O fato aconteceu na noite do dia 6 de fevereiro de 2015, em pleno exercício da função do Conselho. Para os conselheiros, a chacina ocorrida naquela noite foi o desfecho de uma tragédia já anunciada em centenas de eventos, seminários, fóruns e capacitações realizados em todo o território brasileiro. O assassinato dos conselheiros Carmen Lúcia da Silva, Daniel Farias e Lideberg Vasconcelos é o mais grave resultado já obtido através das distorções das atribuições do Conselho Tutelar. Os conselheiros dizem que a postura de muitas autoridades no âmbito municipal tem resultado no esmagamento da autonomia e autoridade do Conselho Tutelar e, em consequência disso, o esmagamento dos próprios conselheiros. O resultado deste processo de coação e ameaça, praticado por alguns juízes, promotores, delegados, policiais, vereadores, prefeitos e membros dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem gerado injustamente afastamentos, processos administrativos e exonerações. Isso no âmbito administrativo contra aqueles que se recusam a vestir o cabresto da distorção e da ilegalidade. Para que o sangue derramado dos conselheiros Carmen Lúcia, Daniel Farias e Lideberg Vasconcelos não caia no esquecimento e se torne apenas um dado estatístico, os conselheiros Raimundo Bastos, José Valdo Mesquita, Célia Serafim, Cristiane Gomes e Vânia Nóbrega do Conselho Tutelar de Manacapuru decidiram aderir à paralisação a fim de reivindicar o reconhecimento da importância do trabalho do Conselho Tutelar na comunidade. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h08 em Manaus. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou os registros do prefeito Adail Pinheiro do PRP e do vice Ixson Monteiro do PMDB em 17 de dezembro tem previsão de ser publicada no Diário Eletrônico da Corte somente no mês de março. A informação é da assessoria do órgão judiciário. Quem assumirá a prefeitura será o segundo colocado nas eleições de 2012, Raimundo Magalhães. Temos informações de Parintins, lá está o repórter Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia, Paulo. Aqui em Parintins, o Ministério Público do Estado do Amazonas está sem promotor titular nas primeira, segunda e terceira Promotoria de Justiça de Parintins. A ausência implica em acúmulo de processos judiciais devido à atuação esporádica de agentes designados de outros municípios do Estado.
Parintins possui mais de 5.000 processos pendentes, de acordo com informações do Tribunal de Justiça do Amazonas, que realizou no ano passado correções exatamente para tentar dar celeridade nos processos acumulados. A promotora Renata Cintrão Simões de Oliveira, titular da primeira Promotoria de Justiça de Parintins, atua há cerca de 2 anos em uma vara na comarca de Manaus e atualmente se encontra de férias. O promotor de Justiça André Cefair, titular da segunda promotoria, ele está também trabalhando, ele deixou Parintins, o município, em 2012 para trabalhar como promotor, com o promotor Fábio Monteiro no Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e de Combate ao Crime Organizado, conhecido como CAO-CRIMO, no Ministério Público do Estado em 2012. Em 2012 também o Ministério Público convocou o Cefair para a 14ª Promotoria de Justiça do Primeiro Tribunal de Júri de Manaus, onde o responsável é o promotor Fábio Monteiro. No site do Ministério Público do Amazonas, aparece o nome da promotora Cristiane Correia como responsável pela 3ª Promotoria de Justiça de Parintins. Porém, em documento de agosto de 2014, a promotora Elisa Helena de Souza Nóbrega ocupa o cargo de titular da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Parintins. Segundo informações de servidores do Fórum de Justiça de Parintins, a promotora chegou a assumir, entretanto, teve problemas de saúde. O promotor titular da comarca de Eurunepé, Flávio Mota, responde cumulativa pela primeira Promotoria de Justiça de Parintins desde fevereiro de 2014. A promotora de Justiça titular de Inhamundá, Elisandra Leite Guedes de Lira, responde pela segunda e 3ª Promotoria de Justiça de Parintins. Ambos são atualmente os promotores substitutos na comarca de Parintins, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça não designa os titulares ou faz novo concurso público. Além de Eurunepé e primeira Promotoria de Justiça de Parintins, Flávio Mota responde pela Justiça Especial Civil e Criminal, assim como o cartório eleitoral daqui de Parintins. O promotor passa 3 dias em Parintins e apenas um em Eurunepé, onde é titular porque a viagem mais rápida até o município é por meio de avião. Para Elisandra Lira, fica mais fácil viajar para Inhamundá e Parintins, pois a viagem não é tão cansativa e por meio fluvial através de lancha. As atribuições do Ministério Público do Estado são variadas e importantes para a sociedade, com tarefa de defender a ordem jurídica e também promover a justiça e ações nas áreas de interesse coletivo. Parintins requer a presença efetiva de 4 promotores. A ausência de promotor fixo pode trazer sérios prejuízos para a cidade e acarretar muitos problemas. Os juízes têm dificuldade de marcar audiências que precisam da presença do Ministério Público e agendar júri popular. Prisões podem ser relaxadas por não ter promotor para dar andamento no caso, sem contar no acúmulo de processo, além de deixar a população sem a devida assistência do Ministério Público do Amazonas. Vamos agora ao tempo e a temperatura para o dia de hoje, sexta-feira, aqui em Parintins. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima pode chegar a 32. Agora, pela manhã, chuvas com trovoada, mas no decorrer do dia, o sol pode aumentar e também, aliás, o sol pode aparecer e também aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva à tarde e à noite aqui na Ilha do Carnaval. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h12. O Tribunal Regional Eleitoral iniciará a partir do mês que vem o serviço de cadastramento biométrico itinerante, usando ônibus equipado com até 10 guichês para cadastrar os eleitores de Manaus, segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Messias Andrade. Estamos esperando só a chegada de recursos do Tribunal Superior Eleitoral. Estamos dependendo ainda de mais servidores e equipamentos para fazer a biometria que o TSE prometeu disponibilizar, disse Andrade. Por dia, o ônibus equipado com os guichês para fazer a biometria atenderá até 500 eleitores, segundo a estimativa do TRE. De acordo com o secretário do tribunal, o atendimento no ônibus deve ocorrer entre 8 e 17 horas. Os locais a serem visitados devem incluir fábricas do polo industrial e local público de grande movimentação de pessoas, como tribunais de justiça e órgãos públicos. A morte do policial Ronaldo Silva, assassinado no município de
Maués foi lamentada ontem pela Assembleia Legislativa pelos deputados Platini e Soares do Partido Verde e Cabo Maciel do PR, que fez um apelo ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Gilberto Gouveia, para que permita ao policial militar ficar com seu armamento, podendo dessa maneira combater os criminosos de maneira igual. Ex-líder da bancada do PSDB no Senado, o atual prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, disse ontem no Rio que é muito cedo para se falar de impeachment da presidente Dilma Rousseff em razão dos casos de corrupção na Petrobras. Ele defende no momento rigor nas investigações para apurar todas as denúncias. Há uma crise muito aguda no Brasil, mas não estamos vivendo um caos. É preciso prudência até para não desrespeitar a vontade de parte da população na eleição recente, declarou ao Estado durante evento no Rio, no qual marcou presença para defender a candidatura de Manaus como uma das sedes do torneio de futebol durante a Olimpíada de 2016. Para ele, os escândalos na Petrobras têm de resultar em punições severas. O mais importante agora é saber quem são os responsáveis e puni-los. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, vai distribuir 20 mil minibafômetros durante a Operação Carnaval 2015, que começa nesta sexta-feira e tem como tema, neste carnaval, batida só de tamborim. Se beber, não dirija. De acordo com o diretor-presidente do DETRAN, Leonel Feitosa, os minibafômetros fazem parte do kit promocional que os agentes de educação de trânsito do órgão vão distribuir nas blitz educativas que serão realizadas nas bandas e blocos de carnaval de rua e também durante os desfiles das escolas de samba no Sambódromo. Segundo Feitosa, cerca de 100 agentes de educação e de fiscalização vão trabalhar em regime de plantão 24 horas durante o carnaval, entre ações educativas e blitzes da Lei Seca. Até quarta-feira de cinzas também estará em vigor o Disque Pilec, uma parceria entre o DETRAN e a Associação dos Condutores de Ambulância do Amazonas. Os socorristas receberão as chamadas por meio do telefone 3642. Anote aí você que vai beber. 3642-6708. Eles farão o resgate do condutor embriagado e o deixarão em casa, a salvo, disse Leonel Feitosa, lembrando que o serviço é gratuito e pode ser acionado pelo próprio motorista ou pelo dono do bar ou qualquer outro estabelecimento onde ele esteja bebendo. Vamos repetir, Carlos Luiz, o telefone 3642-6708. Sobre os minibafômetros, o diretor do DETRAN informou que o objetivo é demonstrar à população, especialmente aos motoristas, que por menor que seja a quantidade de bebida alcoólica ingerida, ela será detectada num teste de alcoolemia e principalmente provoca alterações no organismo e altera a capacidade de dirigir. E vamos continuar falando de carnaval. Nesta sexta-feira, gorda de carnaval, acontece o desfile no Sambódromo das escolas dos grupos A e B. O grupo B inicia o desfile às 21 horas com a Mocidade Independente de Presidente Vargas, que tem como tema o bairro da Matinha. A escola Ipixuna destaca o enredo tributo ao Bom Malandro, o tigre do samba. Os meninos levados da Praça 14 de Janeiro entram para competir com o tema Nascimento e Vida de um Guerreiro. A quarta escola a desfilar é a Vila da Barra, que mostra dança, arte, magia e o sobrenatural. Já a Unidos da Cidade Nova leva ao público o tema dos ritmos e das festas do Amazonas, e a Mocidade da Raiz traz no enredo futebol e carnaval. O grupo de acesso A continua a festa no Sambódromo nesta sexta-feira com a Império do Havaí, mostrando a cultura afro-brasileira e sua religiosidade. Primos da Ilha, como homenagem ao cenógrafo da escola Jander Lemos. Beija-Flor do Norte com histórias sobre o bairro do Japim. Acadêmicos da Cidade Alta com Liberdade e Folia. Unido do Cofasa com o tema Vai Dar Pizza. E encerrando a Dragões do Império fará homenagem ao profissional de comunicação de Manaus, Kid Mahal. 6h18. Mulher sai do trabalho e desaparece. Acerto de contas causa mais 2 mortes. 2 homens foram executados nos bairros da União e Monte das Oliveiras. Os detalhes após o intervalo comercial. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. 6h33. Os números das loterias.
Dois ganhadores no concurso 3.714 da Quina. Cada um recebe R$1.116.044,51. A quadra teve 263 ganhadores com premiação individual de R$2.375,16. 10.567 apostadores que fizeram o terno vão receber R$84,44. As dezenas do concurso 3714 da Quina. 19, 23, 26 53 e 56. Repetindo os números da Quina. 19, 23, 26 53 e 56. Time Mania voltou a acumular. Time do coração, a Portuguesa. 6 acertos, um ganhador. R$103.038,30 para ele. 5 acertos, 150 ganhadores. O prêmio R$981,31. 4 acertos, 3.051 ganhadores, R$6. 3 acertos, 30.368 ganhadores. O prêmio R$2. 8.195 apostadores acertaram o time do coração, que foi a Portuguesa, e cada um vai receber essa magnífica importância de R$5. No concurso 688 da Time Mania, as dezenas sorteadas foram estas: 26. Diga 33. 37. 38. 46. 64. E 74. Vamos repetir os números da Time Mania: 26. 33. 37. 38. 46. 64. E 74. 6h35. Esportes. Nesta quinta-feira, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, se reuniu em Brasília com representantes da Associação Nacional de Torcidas Organizadas para discutir medidas que visam a redução da violência no futebol. Ele esclareceu que não vê a extinção das torcidas organizadas como uma solução para o problema. Nesta quinta-feira, o Palestino do Chile garantiu sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América, competição que voltou a disputar após 36 anos. Atuando no Gran Parque Central em Montevideo, no Uruguai, a formação chilena acabou superada pelo Nacional do Uruguai por 2-1. Porém, como triunfou em Santiago pelo placar mínimo, os representantes da Colônia Árabe passaram adiante. Depois de tropeçar na última partida, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Carioca. Em partida disputada na noite desta quinta-feira em São Januário, o time dirigido por Doriva derrotou o Macaé por 3-0. Gols marcados por Bernardo, Montoya e Rodrigo. O resultado fez o Vasco chegar à 4ª posição com 10 pontos, superando Volta Redonda no saldo de gols. Sob forte calor, o Fluminense venceu por 3-0 Boa Vista nesta quinta-feira em Bacajá. Com o resultado, os tricolores mantêm os 100% de aproveitamento, chegam a 12 pontos e voltam para a ponta do Campeonato Carioca. A equipe da região dos Lagos segue com apenas fora da zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. Manaus foi escolhida para se juntar ao Rio de Janeiro, sede das próximas Olimpíadas. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, como cidade sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. O anúncio foi feito nesta quinta-feira na sede do Comitê Rio 2016, na Cidade Nova. O próximo passo é a FIFA aprovar as escolhas até março, quando os torcedores poderão realizar os pedidos de ingressos para as competições. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem sido parceira e trabalhando junto a essas cidades. Os comitês organizadores têm ligação direta com todas as federações internacionais e propomos as sedes das competições. O futebol é o esporte mais importante do Brasil e do mundo. Vemos isso na Copa do Mundo. Tivemos a indicação de 4 cidades: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Depois de um trabalho profundo, o comitê também aprovou Manaus. Nada é mais emblemático no mundo do que o Amazonas. Os Jogos são do Brasil, realizados no Rio. Ficamos contentes em encaminhar Manaus para a FIFA. Essa é a proposta do comitê. Agora, nós aguardaremos, declarou Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Mas após o anúncio feito pelo Comitê Organizador Rio 2016, que colocou Manaus como uma das cidades aptas a receber partidas de futebol nas Olimpíadas, a FIFA voltou a se manifestar ontem à noite, contrária à inclusão da capital do Amazonas nos Jogos Olímpicos. Em comunicado publicado pelo site UOL, a FIFA
FIFA afirma que não considera Manaus como uma primeira opção adequada como local de competição. No dia 29 de janeiro, o secretário-geral da entidade, Jerome Falk, afirmou que a entidade planejava jogos em cidades próximas do Rio de Janeiro, posicionamento reforçado na nota de ontem. Manaus é muito longe para sua inclusão como uma sede das Olimpíadas, diz a FIFA. 6h38. Paulo Roberto Costa volta a depor hoje. Ex-diretor da Petrobras revela que recebeu mais de 31 milhões de propina da construtora Norberto Odebrecht. José Disseu, Antônio Palocci e o tesoureiro do PT também receberam propina, confirma o doleiro Alberto Youssef em delação premiada. Imprensa internacional adota normas de segurança para jornalistas. Após o intervalo comercial, os detalhes dessas e de outras notícias. Mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. 6h43. Últimas notícias. Um dia depois de fechar no maior valor em mais de 10 anos, o dólar comercial teve a maior queda diária em 3 meses. A moeda fechou nesta quinta-feira, vendida a R$2,821, com baixa de 1,85%. O recuo percentual é o maior registrado para um dia desde 21 de novembro do ano passado, quando a cotação apresentou queda de 2%. A Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, fechou em alta após 2 quedas seguidas. O Bovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, subiu 2,68% aos 49.532 pontos. O índice geral de preços 10, IGP-10, subiu 0,43% em fevereiro, ante elevação de 0,42% no mês anterior, informou ainda há pouco a Fundação Getúlio Vargas. O Produto Interno Bruto PIB na zona do euro cresceu mais que o esperado nos últimos 3 meses de 2014. Mostraram dados da Agência Europeia de Estatísticas, Eurostat, divulgados nesta sexta-feira, uma vez que a economia alemã acelerou. A estimativa preliminar da Eurostat mostrou que a economia dos 18 países que compartilhavam o euro teve expansão de 0,3% na base trimestral no período de outubro a dezembro, ante alta de 0,2% nos 3 primeiros meses anteriores. Hoje é o último dia de funcionamento das agências bancárias antes do carnaval. E atenção, depois os bancos fecham na segunda-feira, dia 16, e na terça, dia 17. Só voltam a funcionar na quarta-feira, dia 18, a partir das 12 horas, informa a Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos. Contas de consumo de água, energia, telefone, por exemplo, e carnês que tiverem vencimento para esses dias poderão ser pagos no primeiro dia útil após o feriado, dia 18, quarta-feira, sem acréscimo de juros ou multa. Contas de outros tipos devem ser pagas nos dias de vencimento. Nesses dias devem ser pagas, caso contrário, serão cobrados juros ou multa pelo atraso. As que têm código de barras e os boletos bancários poderão ser quitados em caixas eletrônicos, internet bank, aplicativos de celular e pelo telefone do banco, que funcionarão normalmente. O pagamento das contas também poderá ser agendado nessas ferramentas. O petróleo continua em alta. O barril do Brent para entrega em abril iniciou o pregão desta sexta-feira em alta no Intercontinental Exchange Futures de Londres, cotado a $60,25, variação de 5% em relação ao fechamento de ontem. A Petrobras afirmou nesta quinta-feira em comunicado ao mercado que planeja divulgar o balanço anual auditado de 2014 até o final do mês de maio. Até então, antes da mudança do comando da petroleira, a companhia vinha afirmando apenas que trabalhava para produzir as demonstrações financeiras revisadas pelos auditores independentes no menor espaço de tempo possível. A economia do país registrou em 2014 a primeira retração em 5 anos, segundo indicam dados divulgados ontem pelo Banco Central. O índice de atividade econômica, o IBC-BR, que é calculado pelo Banco Central e busca ser uma espécie de prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, teve contração de 0,15% no ano passado. Servidores do INSS da área de saúde podem entrar em greve nos próximos dias em nível nacional
por conta do aumento considerado abusivo nos descontos referentes aos planos de saúde dessas categorias. De acordo com o representante dos trabalhadores da Seguridade Social e da Saúde no Brasil, enquanto seus contra-cheques continuam sem receber um reajuste aceitável, digno das funções que eles desempenham, o GEAP, que é o plano de saúde da categoria, foi registrado em até 30%, o que é considerado inaceitável. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial Paulistano começam nesta sexta-feira no Sambódromo, no Anhembi, na zona norte de São Paulo. Os portões serão abertos às 17 horas e a programação terá início às 23h15 com o desfile da Escola de Samba Mancha Verde. O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira que o sistema informatizado do FIES estará aberto para novos contratos a partir do próximo dia 23. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de abril. O Ministério Público Federal em Santos não responsabilizará por enquanto os pilotos do jato Cessna 560XL, prefixo PRAFA, que caiu na cidade paulista em 13 de agosto do ano passado, causando a morte dos 7 ocupantes, entre eles o ex-governador de Pernambuco e então candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Segundo o procurador da República, Tiago Lacerda Nobre, que acompanha o andamento do inquérito policial, ainda não é possível apontar a causa exata da queda. O ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou em acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal que recebeu 31,5 milhões de dólares em propina da Noberto Odebrecht, uma das construtoras investigadas na Operação Lava Jato. Em nota, a empresa negou as acusações e disse ser alvo de calúnia. As declarações de Costa foram dadas à Polícia Federal no dia 4 de setembro de 2014 e anexadas aos processos da Lava Jato nesta quinta-feira. Em acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, o doleiro Alberto Youssef afirmou ter intermediado o pagamento de propina das empresas Camargo Corrêa e Mitsui Toyo ao Partido dos Trabalhadores, o PT, por meio do ex-ministro José Disseu e do tesoureiro petista João Vacari Neto. Em outro depoimento concedido no mesmo mês, a Polícia Federal, Youssef disse que Disseu e o chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, eram ligações do executivo da Toyo Cetal, Júlio Camargo, com o Partido dos Trabalhadores. O codinome de José Disseu era Bob. A Justiça Federal em Curitiba ouve hoje o depoimento do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Ele vai ser ouvido na ação penal em que o ex-diretor da área internacional da estatal Nestor Severo e o empresário Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, são réus. Por ter firmado acordo de delação premiada com a força-tarefa responsável pela investigação da Operação Lava Jato, Costa é obrigado a responder a todas as perguntas. A audiência será conduzida pelo juiz Sérgio Moro às 11 horas. Pelo menos 11 pessoas ligadas ou citadas de alguma forma no escândalo da Operação Lava Jato mantiveram contas da filial suíça do Banco Britânico HSBC nos anos de 2006 e 2007. De acordo com as informações, essa lista de correntistas totaliza depósito de 110,5 milhões de dólares. Os dados incluem o nome do ex-dirigente da Petrobras, Pedro José Barusco Filho, delator do esquema e que já havia revelado ter mantido valores no HSBC. O grupo armado rebelde atacou nesta sexta-feira uma mesquita xiita de Peshawar, no noroeste do Paquistão, durante a oração de sexta-feira e provocou pelo menos 10 mortes, além de ter deixado 60 feridos, de acordo com balanços preliminares. O ataque prosseguia, segundo a polícia local. Vários homens armados lançaram granadas contra a mesquita e atearam fogo dentro do edifício que fica no bairro de Hayatabad, declarou a agência France Press, o policial Kamal Khan. A empresa norueguesa de perfuração offshore Seadrill já não espera finalizar várias prorrogações de contrato com a Petrobras e removeu os contratos de sua carteira de encomendas, disse nesta sexta-feira. Devido aos recentes acontecimentos dentro da Petrobras, a companhia não mais acredita que os contratos serão concluídos dentro do prazo ou segundo as condições comerciais previamente aprovadas, afirmou a Seadrill. Ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos mataram ao menos 20 combatentes do Estado Islâmico no noroeste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, informou nesta sexta-feira uma organização que monitora o conflito. Abi Abdul-Rahman, chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, disse que 19 explosões foram ouvidas durante os ataques aéreos em Al-Shaddad, na província de Hasaka, na quinta-feira. Um civil também foi morto nos ataques aéreos, segundo ele.
Um guarda chinês ficou ferido depois que um carro colidiu contra a fachada do consulado dos Estados Unidos em Xangai, a maior cidade da China, ontem à noite, por razões ainda desconhecidas, informou hoje a agência oficial Xinhua. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a polícia local informou que o automóvel, um Toyota negro e com placa de Zhangzhou, na província de Fujian, no sudeste do país, trafegava por uma via próxima do consulado, fez uma manobra repentina e acabou se chocando contra o portão do consulado por volta das 22 horas, horário local. Um grupo de grandes veículos de comunicação internacionais, entre eles a agência France Press e organizações de defesa da liberdade de imprensa, apresentaram ontem à noite em Nova York um conjunto de normas de segurança para jornalistas freelancers em coberturas perigosas. A medida é uma resposta à onda de sequestros e assassinatos dos últimos anos. O documento Convocação para Práticas e Princípios de Segurança Social e Global estabelece 7 regras básicas a serem seguidas por toda a imprensa, como treinamento em primeiros socorros e ambientes hostis, seguro médico para zonas de conflito ou áreas com doenças contagiosas e a utilização de equipamento de proteção adequados, como capacetes e coletes à prova de balas. Entre os signatários estão veículos como a agência France Press, Associated Press, BBC, Bloomberg, Reuters e organizações de defesa da liberdade de imprensa, como a ONG Repórteres Sem Fronteiras, o Comitê de Proteção de Jornalistas e o Centro Pulitzer para a cobertura informativa de crises. Pelo menos 47 soldados morreram e outros 73 ficaram feridos em Myanmar, a antiga Birmânia, em combates entre o exército e a guerrilha da maioria étnica Kokang, no nordeste do país, informou nesta sexta-feira a imprensa estatal. Segundo o jornal New Light of Myanmar, os militares sofreram uma emboscada na cidade de Lao Cai, no estado de Shan, perto da fronteira com a China, onde houve pelo menos 13 enfrentamentos nos últimos dias, que inclusive contaram com bombardeios aéreos. Os jornais de Manaus estampam hoje em matérias de capa o comércio. Amazonas importa mais da Europa para o mercado local. A crítica. Distribuição de bafômetros. Teste você mesmo. Foi em tempo. FIFA diz não para Manaus. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg e o noticiário policial com Gerson Guerra. Operação de áudio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã às 5h45. Em instante chega aqui Jurandir Vieira, que vai apresentar o programa Valdir Correia, hoje com a Sexta Romântica. Tenham todos um bom dia.